tem países no mundo que adotam o resultado do plenário. Né? Então, olha, o plenário se reuniu e decidiu que determinado assunto vai ser tratado assim, ou é constitucional ou não é constitucional, por 5-4, por 8-3. Dá lá o placar, mas não diz quem votou, como votou, e muito menos transmite ao vivo na televisão o voto do ministro da Suprema Corte. O ex-ministro da Suprema Corte, Marco Aurélio Mello, que foi quem criou a TV Justiça, já saiu espinafrando a decisão. Disse, olha, a regra é a publicidade. As pessoas têm de saber e têm de acompanhar. As pessoas têm de saber, têm de acompanhar, ou o que vale é o resultado do plenário. Olha, o plenário decidiu, não importa quem votou a favor ou contra. O que você acha, Paulo? Pois é, eu acho que assim, tem um problema anterior, eu acho, né? Que parte dessa ideia de que o ministro do Supremo, ele faz ou não faz aquilo que o presidente quer que ele faça. Acho que o problema começa aí, né? Porque estão reclamando do Zanin porque o Lula indicou e ele indicou e supostamente tenha votado contra aquilo que o Lula, né, acredita, né? Então, acho que o problema começa aí, quando você tenta atrelar o ministro ao presidente, o que deveria ser inimaginável, né? Então, quer dizer, você quebra a independência. Todo esse assunto é sobre a quebra de independência do Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, por que cria animosidade você saber o voto do ministro? Porque você é um militante do político tal, e aí o político tal que indicou o ministro votou como, né, não deveria ter votado, então cria animosidade. Então, acho que o problema é anterior, né? Eu acho que tem que ser... as pessoas têm que saber. Eu não acho que tem que ser escondido. Se trouxe a público... se fosse sempre assim, como você disse que é em outros países, aparece lá só o resultado final. Tá bom, agora que já veio a público, não tem como voltar atrás. Então, acho que a gente tem que saber. Ainda que a gente não sabe muito bem o que fazer com isso, e que geralmente surja mesmo esse tipo de comentários de internet e tal... Agora não tem mais como voltar atrás. Eu acho que o que eles têm que fazer é parar de pensar que indicar um ministro é indicar alguém que vai te ajudar lá em alguma circunstância. Que vai votar sempre do jeito como você acha que ele deveria votar. Exatamente. Então, se o Bolsonaro indicou o André Mendonça, o voto dele tem que ser sempre a partir... A favor do governo, ou, né, a favor das ideias de quem o indicou, né? Sim. Então, é aí que está o problema, eu acho. Urian. Concorda? Eu concordo, eu desconfio de qualquer presidente que fale a frase ninguém precisa saber. Porque se ele aplica esse conceito para isso, ele pode aplicar para qualquer outra coisa. E uma coisa que qualquer democracia funcional precisa é transparência. Claramente isso viola um princípio de transparência que é fundamental em um país com um nível de corrupção que é o Brasil. Quando a gente olha para a própria indicação de como que o ministro é indicado, a única transparência que existe nesse processo é justamente o voto dele, que é a última etapa. Ele está lá para votar sim ou não para alguma coisa. Então, assim, se eles já são indicados políticos, não passaram por algum concurso para estar ali, o que a gente tem, enquanto cidadão, é o voto dele. Além de que não confio em políticos populistas também, e isso eu sempre falei abertamente, considero Lula populista, assim como eu considero Bolsonaro populista também, apesar de várias diferenças, não estou igualando os dois em nenhum momento, mas são sim ambos populistas. Não confio em populista para mexer em Suprema Corte. Tinha uma conversa ali no final do segundo turno, vocês devem se lembrar que o Bolsonaro ali, ou tinha deputado bolsonarista querendo aprovar projeto, votar projeto para aumentar o número de juízes da Suprema Corte. Vários políticos fizeram isso em diversos países e com isso o que eles conseguem? Aprovar uma nova Constituição, por exemplo. Então, assim, não confio no Lula para mexer nisso. E assim, se existe um sigilo do voto, se o Lula defende o sigilo do voto para o Gilmar Mendes passear na rua, que eu nunca vi também o Gilmar Mendes passeando na rua, tomando sorvete. Só em Portugal. Só em Portugal. O que garante que ele não vai defender isso também depois para o Legislativo? E a gente perder a transparência em todas as instituições. Então, infeliz a fala. Eu já encontrei o ministro Lewandowski, aliás, encontro com alguma frequência agora ex-ministro Lewandowski passeando. Ele é meu vizinho, você acredita? Mais ou menos meu vizinho, porque tem uma avenida
importante aqui de São Paulo que separa o meu bairro do bairro dele. O bairro dele é o lado rico da avenida. O meu é aquele bairro que só pode ter casa, sabe? Tem muita árvore. Então, o que o pessoal faz? Sai do meu bairro, atravessa a avenida e vai correr naquele bairro que parece um parque, sabe? Tem pouco movimento, a zona residencial, super restritiva ali, entendeu? E já o encontrei por lá, mas nunca vi ninguém o abordando. Esse me parece que o problema, a publicidade é a solução. Não é? Aí se o ministro ou a ministra fazem um voto mais longo, se usam palavras mais rebuscadas para aparecer um pouco mais, porque a TV Justiça está transmitindo ou deixando de transmitir, aí me parece um efeito colateral de importância absolutamente desprezível. Não é? Mas o importante é respeitar a legitimidade do voto do ministro. Agora, a legitimidade do voto do ministro só passa a ser questionada, como o Paulo lembrou, a partir do momento em que passam a cobrar vínculo entre o indicado e o responsável pela indicação. Exatamente. Um vínculo óbvio. Eu estava lendo aqui agora na reportagem da Folha, por exemplo, uma outra votação em que o Zanin supostamente desagradou simpatizantes de partidos à esquerda, ocorreu numa votação em que a comunidade, olha aqui, em 30 dias como integrante da cúpula do judiciário, Zanin divergiu da maioria em temas caros ao campo progressista e chegou a dar voto que contrariou a entidade que representa a população LGBTQIA+, em julgamento que teve posição favorável do ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, se a gente mantiver essa lógica cartesiana de que se foi indicado pelo Lula, só vota A, se foi indicado pelo Bolsonaro, só volta B, aí fica muito raso o debate, né? Se a gente tivesse que discutir qualquer coisa em relação ao judiciário, além, né, enfim, do ativismo, mas como são indicados os ministros. A conversa começa por aí. Não só uma conversa para tirar mais a transparência, mas para talvez deixar mais transparente como acontece a indicação, como eles chegam lá. Não, e é curioso, porque assim, a gente está aqui tratando a Suprema Corte como se fosse um outro legislativo, né? Não é estranho isso? Sim. Aliás, o presidente do Senado reclamou disso, né? Nessa discussão sobre descriminalização do uso de exatamente. drogas. Ele falou, olha, assim, o debate é super bem-vindo, só que é aqui que faz. Exatamente. No legislativo, não é no judiciário, porque ele tem de vir acompanhado. Bom, você vai tomar a decisão de liberar? Muito bem, como é que vai funcionar? Tem de existir uma política pública por trás disso. E ele disse um negócio que eu achei super interessante, Paulo. Não legislar também é uma opção. Não é? Porque, é claro, há debates que para muita gente já deveriam ter ocorrido há muito tempo aqui no Brasil. E a decisão, enfim, seja ela qual for, descriminalização de droga, aborto. Agora, o que o presidente do Congresso falou foi o seguinte, olha, se o Congresso não está maduro para votar, não votar é uma opção. Exatamente. Mas é isso. Então, quer dizer, o Congresso tem que ter a prudência de saber qual é o melhor momento. Tá tudo bem. A gente pode discutir essa prudência, né? Se ela é uma prudência intencional, se não é e tal. Essa é uma discussão. Agora, é muito curioso porque isso confunde as pessoas também, né? O cidadão comum, ele passa a não entender mais qual é a função do judiciário. Fala, esses caras, eles estão fazendo o que aí? Né? Eles estão criando lei, eles estão aprovando lei, eles não tinham... A preocupação deles não era a Constituição, ver se uma coisa é constitucional ou não e tal. Então, quer dizer, eles são muito mais assediados e passaram a ser muito mais assediados e instados a dar a sua opinião ou a legislar até muitas vezes de, sei lá, 10 anos para cá. Então, eles se acostumaram nessa posição, da qual eles parece que não querem abdicar mais. E a gente, então, tem que ficar tratando o judiciário como se fosse um outro legislativo. E isso é ruim, né? Isso também é ruim para a democracia, porque o legislativo original perde a sua legitimidade muitas vezes quando vê essa coisa ser atropelada assim, né? Ah, vocês estão demorando para votar? Então manda para cá que a gente aqui mata no peito e bota para andar. Não, né? E não são eleitos para isso. Exatamente. É um legislativo que a gente não elege.